Senhora relatora, pelo menos para aqueles países que conseguiu ter acesso aos estabelecimentos prisionais, consegue fazer mais ou menos uma comparação em relação aos outros, se a nível da infraestrutura, das condições internas que viu? Rapidamente, de forma rápida. Estive em São Tomé, tive acesso às prisões. O problema de São Tomé é ilha e as infraestruturas não... Já disse que as infraestruturas são da época colonial e não permitem fazer mais, mas é um bom exemplo de comunicação, de transparência. Inclusive de denúncia de maus tratos, caso existam. De utilização do tempo para produzir para a própria unidade prisional. Mas tem os seus handicaps. Como eu disse, a falta de espaço não permite as separações que a legislação regional e internacional exige. Condenados e detidos, jovens e adultos, homens e mulheres, não permite. Estive na Guiné-Bissau. As condições não permitem. A Guiné-Bissau é um país com problemas sérios e isso se reflete nas prisões. Visitei a cadeia do SIC e não havia condição. Entretanto, fomos visitar a cadeia dos condenados, dali Bafatá, creio. Bafatá. Creio que é este o nome, os nomes fogem neste momento, e ali pelo menos havia condição de separação. Tanto é que não encontramos mulheres, não havia mulheres condenadas. Havia apenas senhores, cada um tinha o seu sítio, 2 em cada cela. Almoçamos com eles, alimentação bem confeccionada e derivada do seu trabalho. São 2 exemplos que posso lhe trazer assim de fresco, que estive lá e vi, isto consta dos nossos relatórios. Mas nós não podemos, eu sempre digo, não podemos comparar. Deixa-me ver. Cada caso é um caso. Um país economicamente forte com um país com problemas de finanças que dependem do exterior para poder pagar salário, não vai exigir que tenha as mesmas condições que aquele país que está em condições de implementar, mas que não quer implementar. Então, é tudo muito relativo. Temos que olhar para o país real. Mas esses que têm condições conseguem fazer o seu papel? Alguns fazem o seu papel. E Angola tem sido uma referência. Alguns fazem o seu papel. Neste momento, me parece que em Angola, ainda não fiz a visita oficial a Angola. Quando a relatora especial para Angola vier, provavelmente possa fazê-lo. Mas a referência que há é que, pelo menos, há separação entre detidos e condenados. Também já não há aquela junção entre jovens e portanto, dos 16 aos 20 anos, ou aos 18 pelo menos, temos a questão do jovem em conflito com a lei, que está no outro sítio. Há lugares onde não. Tudo no mesmo lugar, depois o Ministério Público que veja o que é possível fazer. Angola já tem um parlatório, Angola criou as celas conjugais, mas há países onde isto é uma miragem. Portanto, é tudo relativo de acordo com a realidade do país. E nós temos que... Nós sabemos, a Comissão Africana sabe que a África anda a 2, 3 tempos. Então, é com esta realidade que trabalhamos. Não com uma miragem de uma África, não. A África é a África com as condições que existem. E quando se vai para um país, temos que conhecer as reais condições do país e a exigência a fazer é em função da sua realidade. O que é que pedimos à Guiné-Bissau? Bom, se não conseguem um espaço maior para pôr detidos, então vejam, os pequenos delitos, criem-se condições para que possam aguardar fora e aqui só ficam os delitos mais graves. Vejam se conseguem separar narcotraficantes do crime comum, porque isto é um crime de grande dimensão. O que é que pode acontecer? O que
que pode acontecer é aqui mesmo dentro recrutarem. E isto não seria bom para o país. Portanto, são soluções que podemos apresentar ao país. O país vai dizer sim, consigo, sim, não consigo. Tanto é que, para esse efeito, a Comissão Africana tem eu depois vou lhe oferecer acho que ainda tenho aqui um livrinho com os princípios sobre a descriminalização de pequenos delitos. Nós sugerimos aos Estados, veja se dentro do seu cardápio do Código Penal há delitos que podem aplicar penas alternativas. Não ponha tudo na prisão, porque a prisão é um estabelecimento em que o Estado tem que investir. E se o Estado não tem para investir para os que estão aqui fora, quanto mais os que estão lá dentro. Então, o que acontece é que, por vezes, são esquecidos. São esquecidos porque o orçamento não chega para isto, não chega para aquilo, não chega. Então, por favor, olhe para o seu Código Penal, veja se há um leque de crimes que não são tão gravosos, que não provoquem um dano social tão grande. E alguns deles até são crimes de pobreza. Vender na rua. Sim, é um distúrbio, é isto, é aquilo, tudo muito bem. A saída é cadeia? Não deve ser a cadeia, provavelmente. Deve haver outras áreas que podem responder e não concretamente a cadeia. Sim, mas a população não aceita. Nós até concordamos, a população, nós fazemos parte da população e quando uma coisa não me passa na cabeça, não aceito fazer. Água mole em pedra dura. Até que vai.